Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder. Agora, da forma presencial, tendo hoje como convidado o secretário-geral da CAASP, que é a Caixa de Aposentadoria dos Advogados no Estado de São Paulo. Advogado com uma longa tradição na advocacia aqui no Estado e participou de administrações anteriores da Ordem dos Advogados e agora tem a responsabilidade, já que é um número grande de advogados que dependem pela quantidade de advogados no Brasil, no Estado de São Paulo, o maior colégio de advogados do Brasil, a Previdência, a Caixa de Previdência, passou, nesse período de pandemia, a ser de extrema relevância. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que é a CAASP, vamos conversar um pouco com o professor Adílio Saad, o que representa a nova orientação da nova diretoria da Ordem dos Advogados, do novo conselho da Ordem dos Advogados, que, como disse a presidente, pretende se dedicar à classe dos advogados e não fazer da ordem um partido político a favor desta ou daquela ideologia. Então, estamos aqui, portanto, com o privilégio de ter no nosso programa Anatomia do Poder, o professor Adílio Saad. Meu caro Adílio, grande prazer de estar aqui conosco. Eu gostaria que você já começasse, lhe faço a primeira pergunta, falar um pouco qual é a realidade da CAASP e os planos que os amigos têm para o desenvolvimento da CAASP na Ordem dos Advogados. Bom, primeiramente, professor Ives, dizer da alegria e da honra de receber o convite do senhor, querido professor, querido mestre de todos nós, que tantas vezes nos ajudou na OAB e na CAASP de forma absolutamente desprendida e gratuita, com pareceres e orientações em todas as gestões. Então, para mim, especificamente, é uma honra muito grande estar aqui, podendo passar um pouco daquilo que a gente tem de experiência num programa tão importante. A nova gestão da OAB, CAASP, ela vem com uma proposta muito clara, muito transparente. A ideia é lançar a OAB e a CAASP, todo o sistema, em um outro patamar de governança. Transformar a OAB de São Paulo novamente no carro-chefe, na locomotiva da advocacia brasileira. A OAB estava acostumada, e sempre foi, a linha de frente da cidadania e a linha de frente da defesa do Estado de Direito. Infelizmente, por razões que não vêm ao caso agora, ela se transformou, de certa forma, na defesa de alguns interesses ou de alguns partidos e acabou particularizando o debate, levando o debate para níveis que não são os níveis tão nobres e tão elevados que a advocacia de São Paulo e a própria advocacia brasileira representa. Então, nesse grupo político que se formou, já vinha se formando há 3 anos atrás, acabou nas últimas eleições congregando um grupo muito grande de advogados e de outros grupos de política de ordem e também de política partidária de vários segmentos da sociedade que viam que a Ordem dos Advogados do Brasil precisava, como efetivamente precisa, resgatar a sua posição de vanguarda, a sua posição de liderança da sociedade, e não de liderança de um grupo de pessoas, de um grupo determinado político ou partidário. Com essa visão, acabaram incorporando vários segmentos da advocacia no Estado todo e também com propostas muito claras de transparência, de modificação do sistema de tecnologia da informação, de transformação dos sistemas de processos, de transformação do Tribunal de Ética e Disciplina e assim por diante. Ou seja, elevar a qualidade da prestação de serviços dessa que é a maior e mais importante entidade de representação da sociedade civil brasileira. A presidente Patrícia Vanzolini já quebrou um paradigma com a sua própria eleição. Em 90 anos de história, não tivemos uma presidente mulher. Ela quebra esse paradigma, acompanhada já também da presidente da CAASP, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Adriana Galvão, com 2 mulheres.
Adriana Galvão, em 86 anos de história, que estamos completando agora, da Caixa de Assistência, também não tinha tido uma presidente mulher. Então, os paradigmas, nesse sentido, foram quebrados. E, nesse sentido, o advogado paulista acaba demonstrando que quer mudanças, mas quer mudanças para que a OAB São Paulo resgate o seu prestígio, a sua postura e a sua liderança na defesa dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Que não fique, na realidade, fazendo uma política partidária ou então uma política de omissão em assuntos que são de absoluto relevo para o cidadão paulista e cidadão brasileiro. Você sabe que é interessante, Adib, que eu fui conselheiro da Ordem durante 8 anos e peguei um período complicado, um período de 79 a 84, daí fui eleito presidente do Instituto dos Advogados. Aliás, é bom saber, o Instituto é que gerou a Ordem. O Instituto foi fundado em 1874 e da Ordem saiu, do Instituto saiu a Ordem em 1932 e o dado interessante é que no início era a Ordem do Instituto dos Advogados, o nome do Instituto estava incorporado. E até 94, um quarto do conselho, dos diversos conselhos das seccionais, havia uma ocupação obrigatória por um quarto do conselho ser do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então eu peguei aquele período de 79 a 84, presidi o Instituto num período de constituinte, representando em assembleias, e depois voltei a ser conselheiro em 87 e 88. Naquela época, nós pensávamos dessa maneira. E depois é que foi sendo alterado, ela foi se partidarizando, grupos conforme a corrente política partidária existente passou, a certa forma, a definir os rumos, e ela deixou de ser a ordem de toda a classe, para ser uma ordem daqueles que tinham conquistado o poder. Então, quando você diz resgatar, me faz muito lembrar, Adib, um período em que nós tínhamos de direita e de esquerda dentro da ordem, trabalhando pela redemocratização do Brasil, por um valor maior de cidadania, de um grupo trabalhando na Constituinte, apresentando-se. Eu mesmo fui convidado 2 vezes para assembleias, para depoimento, convidado para reuniões dentro, ser ouvido pelos constituintes nas minhas especialidades, na ordem econômica, na ordem tributária. Naquela ocasião, eles faziam aquelas audiências públicas. Eu fui para uma, primeiro na ordem tributária, com o B. Fernando, o Francisco Dornelles presidindo, depois na ordem econômica, com o Delfim Neto presidindo, e depois assessorando permanentemente o Bernardo, mesmo no Centrão, o Roberto Cardoso Alves, porque nós tínhamos esta presença de ser superpartidária, não se importar com as particularidades das brigas políticas, mas sim como o advogado, o representante das instituições. E acho que isso que vocês estão pretendendo, eu considero que é realmente resgatar a imagem que a Ordem já teve, inclusive na época do Raimundo Faoro, foi ele que fez a lei da anistia, não é? Então, me alegra muito. Nos alegra, professor, ouvir tudo isso, porque a grande preocupação da presidente Patrícia, do vice-presidente Leonardo Sica, dos nossos conselheiros estaduais, dos nossos conselheiros federais, também imbuídos dessa ideia, é de somar, é de trazer o respeito a todas as facetas políticas, a todos os segmentos da sociedade e tratá-los de forma absolutamente igualitária, no respeito à liberdade de expressão, no respeito à liberdade de manifestação, mas sempre marcando a posição da entidade como defensora da sociedade civil, como defensora da linha de frente, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. Para isso, nós precisamos resgatar essa imagem que, lamentavelmente, nos últimos tempos, se confundiu um pouco com a defesa de partidos ou de segmentos. Exatamente. É uma busca e é uma proposta grande, mas o trabalho tem sido feito tanto pela OAB quanto pela CAASP. Eu quero só lembrar um dado interessante. Eu tinha um grande amigo, nós fomos conselheiros juntos do Instituto Ayrton Senna, que já faleceu. Um dos maiores jornalistas brasileiros foi o Gilberto de Menstein.
E ele me dizia, enfim, pouco antes de falecer, o seguinte, que antigamente, quando se falava em OAB, quando eu digo nesse período de redemocratização, você tinha a sensação de que toda a defesa da cidadania era da OAB. E que quando os jornais eram obrigados a publicar receitas de culinária, poemas de Camões, pela censura, os pulmões da sociedade éramos nós, e a OAB. Então, naquela época, falar em OAB era falar numa instituição da cidadania. E ele me dizia o seguinte, infelizmente, esse retrato, enfim, desapareceu, foi sendo desfeito, e hoje a OAB é mais uma instituição. O que um grande jornalista, que foi o Gilberto, que admirava o papel anterior e que sentiu essa diferença. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco, mas esse aspecto do resgate eu considero fundamental para voltarmos realmente a ter aquela imagem do tempo da redemocratização, que era o grande símbolo da cidadania, a OAB.